que é a questão da imigração, né? Está crescendo a presença de imigrantes em estados menos populares dos Estados Unidos. E aí, então, os imigrantes estão buscando abrigo em estados com menores população de menor. E sobre isso nós vamos conversar agora, vamos fazer um contato com o jornalista, escritor, empresário e pesquisador Rodrigo Lins, que conversa com a gente via Skype. Quem está nos acompanhando em vídeo também vai poder ver que o Rodrigo está falando de Orlando, na Flórida, e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Muito bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes. Rodrigo, nós estamos aqui numa região, Criciúma, Santa Catarina, que tem muitos imigrantes aí nos Estados Unidos, principalmente na região de Boston. E essa pesquisa, esses dados aí que vocês têm levantado, tem mostrado que os novos imigrantes estão buscando os estados menores, os estados menos populares dos Estados Unidos. Por que está ocorrendo esse fenômeno, Rodrigo? Bom, a gente tem essa informação de um perfil novo de imigrantes que vem do Brasil, aumentou o número de vistos concedidos para imigrantes super qualificados, ou seja, profissionais brasileiros que querem ingressar no mercado americano, recebendo aí a possibilidade de trabalhar legalmente aqui no país. Então a gente houve, né, nos últimos 5 anos, a gente tem aí uma mudança de perfil do imigrante brasileiro que sai do Brasil e vem para cá. Há 10 anos atrás, o perfil desses imigrantes era mais relacionado a uma atividade mais operacional, e agora a gente tem tido cada vez mais um número de dentistas, médicos, engenheiros, professores, pessoas que têm uma carreira profissional no Brasil, e que inclusive pode ser de nível técnico, deixando o Brasil e vindo para os Estados Unidos. Eu listei no meu livro que escrevi as possibilidades de vistos, né, que o governo americano oferece para profissionais brasileiros que desejam atuar aqui nos Estados Unidos. Essas ofertas de visto podem ser, inclusive, visto para profissionais como cabeleireiros, tatuadores, maquiadores, enfim. Existe uma oferta muito grande de vistos para suprir uma carência do mercado americano de mão de obra. Então, e esse é um tipo de visto que o presidente Donald Trump tem apostado e investido cada vez mais. Então, talvez essa explicação aí de mudança de perfil pode ser um dos fatores que nos levem a perceber que aumentou sim o número de vistos concedidos aqui pelo governo americano aqui nos Estados Unidos. Hoje, Rodrigo, pode ser um bom negócio, então, sair do Brasil, levar a sua carreira profissional para os Estados Unidos. Há algumas oportunidades que conseguem se encaixar mais facilmente do que era anos atrás, por exemplo. Totalmente. E o grande, né, assim, ponto principal dessa imigração qualificada é que você precisa, o trabalhador brasileiro, né, a pessoa que deseja internacionalizar a sua carreira profissional para os Estados Unidos, ela precisa estar atenta para encontrar um lugar que melhor vai acomodá-la aqui dentro dos Estados Unidos. Usualmente, o brasileiro imigra para a cidade que conheceu como turista. Então, a gente vê uma comunidade muito grande, né, concentrada, uma comunidade brasileira muito grande, concentrada em cidades como Boston, como Newark, em New Jersey, ou aqui em Orlando, mas, ao mesmo tempo, a gente também percebe aqui internamente uma mudança muito grande um trânsito maior entre os brasileiros que vêm com essa qualificação. Então, por exemplo, no meu livro eu listo ali as principais cidades para trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Então, você tem em Ohio, por exemplo, uma oferta de bolsa de $5.000 para brasileiros ou para estrangeiros profissionais que chegam com autorização de trabalho para atuar ali. O governo já automaticamente dá $5.000. No estado do Nebraska, por exemplo, em North Platte, eles estão oferecendo uma bolsa de $10.000. Então, fora essas ofertas, né, de benefícios que as cidades menores, os estados menores dos Estados Unidos têm oferecido a profissionais estrangeiros altamente qualificados, a gente também tem um cenário mais promissor aí para esses brasileiros mais corajosos que decidem se aventurar no interior dos Estados Unidos e não só nos grandes centros. Rodrigo, no seu livro, né, Internacionalize-se, Parâmetros para levar a carreira profissional aos Estados Unidos legalmente, onde você dá então essas orientações para quem deseja fazer essa imigração de maneira legal, com essa oferta, digamos assim, no interior do país, né, em cidades, em estados menos populares, o próprio governo dos Estados Unidos ele já dá esse incentivo, ele indica para os profissionais quando vai dar essa autorização de trabalho que ele tem esses locais, ou é preciso ainda fazer esse trabalho de pesquisa e buscar onde que são essas regiões onde tem essas
essas possibilidades, e aí fugindo, né, como você disse, porque as pessoas acabam indo sempre para os grandes centros, como eu disse aqui na abertura, nós temos uma comunidade muito grande aqui do sul de Santa Catarina, em Boston, e aí um familiar traz o outro, né, e muitas vezes não traz de forma legal, ou então quando chega aí não tem aquele trabalho também que achava que gostaria de ter, enquanto que se fosse para outra região, poderia continuar inclusive na sua profissão, né? Exatamente. A gente, no Brasil, a imigração aqui nos Estados Unidos, principalmente o brasileiro, se deu muito no prisma parental, né? Então, as pessoas vão trazendo seus familiares, só que nem sempre o que deu certo para o seu familiar há 10 anos, 5 anos atrás, vai dar certo para você, sobretudo se você vem na perspectiva de um visto de habilidades extraordinárias ou habilidades excepcionais, que é a categoria de vistos concedidos aí para profissionais brasileiros que querem imigrar legalmente para cá. Pontualmente, o governo não faz esse tipo de assistência. O que você vai ter que fazer é contratar um advogado de imigração especializado nas leis americanas, para que esse advogado qualifique você dentro de um desses vistos, ou seja, você vai apresentar o seu histórico de carreira, o seu currículo, as suas experiências, e aí o advogado vai dizer, olha, você qualifica para visto A ou B ou C, e aí você vai vir para os Estados Unidos já com autorização de trabalho e pleiteando aí um green card para residir permanentemente aqui nos Estados Unidos. Quando você chega aqui, é muito importante que você faça aí uma avaliação, por exemplo, é uma avaliação que parece simples, mas muitos brasileiros não fazem, que é observar, por exemplo, quais são as cidades mais industriais. A gente tem, por exemplo, muitos engenheiros morando em Orlando, mas Orlando não é uma cidade industrial, é uma cidade mais voltada à prestação de serviços. Mas aqui do lado, na Geórgia, a gente tem Atlanta, que é uma cidade mais industrial. Então, é muito essa questão de observar mesmo o seu perfil profissional, a sua atuação e tentar compreender ali dentro dos Estados Unidos, né, aqui dentro dos Estados Unidos, qual o melhor estado que vai acolher a sua profissão. Eu já fiz um grande trabalho de listar aqui as 10 principais cidades americanas menos populares que oferecem vantagens inúmeras para profissionais brasileiros que querem residir legalmente aqui nos Estados Unidos. É um bom guia para início, assim, para quem está pensando em realmente internacionalizar a carreira. Sim, inclusive eu cito 10 casos de sucesso aqui no meu livro, que são brasileiros que internacionalizaram e que eu acabei entrevistando para compor o meu livro, e esses brasileiros têm perfis diferentes. Por exemplo, um dos brasileiros é um DJ, que atuava como DJ no Brasil, e inicialmente ele se posicionou em Miami, e aí ele entendeu que em Miami já havia um grande fluxo de DJs de todo o planeta, né, e principalmente aqui da América Latina, atuando em Miami, então ele percebeu que a concorrência era muito maior, então ele decidiu emigrar para Nova York, ele internamente morar em Nova York, e ele até reportou para mim depois que foi a melhor escolha que ele fez, que hoje ele consegue ter uma margem de ganho maior e atuar em Nova York nas principais baladas ali do mundo. Agora, essa mudança de formação de imigração é interessante a gente ver, porque anos atrás se falava em trabalhos mais operacionais, né? E muita gente ainda, quando fala em ir para os Estados Unidos, pensa que se vai justamente para entrar em funções mais operacionais, com limpeza, trabalhar com, enfim, pintura. E é difícil a gente imaginar, e não se pensa muito isso no Brasil hoje, né? Não é tão comum discutir que dá para eu levar minha carreira até lá. E muita gente já pensa em ir abandonando a carreira e trocando. Então essa mudança de sistema de trabalho é muito interessante, né? Para o brasileiro também. Totalmente, sobretudo porque nós no Brasil temos um percentual muito mais elevado de pessoas no nível superior, pessoas que concluem o nível superior, então a gente tem uma profissionalização em nível superior muito maior do que aqui nos Estados Unidos, e é óbvio que os Estados Unidos não vão perder a chance de acomodar essas profissões, essas carreiras, sobretudo porque aqui o ensino superior é muito caro. Então, e esse também é um único visto, posso até dizer que é o único visto que o presidente Donald Trump ainda não fez nenhum tipo de interferência, né, da administração para poder limitar, muito pelo contrário, ele está estimulando. Né? A gente tem uma oferta muito maior de vistos H-1B, por exemplo, que é o visto em que uma empresa americana está autorizada a contratar profissionais estrangeiros, a gente tem o visto EB1, EB2, enfim, então existem uma série de vistos que o governo tem oferecido para acomodar o brasileiro que precisa sair legalmente. Essa foi a grande iniciativa do meu livro. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu também não sabia. É comum que no Brasil a gente só fique sabendo dos vistos de estudante e dos vistos de turista, né? A gente não fica sabendo de vistos de trabalho. E aí, depois que eu comecei a entender esse mundo, eu falei, então é muito importante a gente levar isso
para o brasileiro, fazer o brasileiro entender que é possível imigrar para os Estados Unidos legalmente, já pode sair inclusive aí do Brasil com os documentos em mãos e chegar aqui pela porta da frente. Rodrigo, quais são, você citou aí que já fez uma lista com 10 cidades, quais são essas cidades hoje que têm se tornado atrativas? Bom, eu tenho aqui, eu listei os benefícios de 10 cidades, mas eu fiz um ranking de 35 cidades que oferecem benefícios a imigrantes e que é muito bom viver. A gente pode citar, por exemplo, Burlington, em Vermont, que é um estado aqui também que pouco falado, mas é muito importante a gente considerar que essas cidades, a taxa de natalidade não acompanhou aí a evolução econômica da cidade. Então, é por isso que as pessoas, que eles oferecem benefícios para atender essa demanda. Ou seja, a gente tem menos jovens no mercado de trabalho e, usualmente, o jovem americano que é de uma cidade interiorana, ele acaba saindo da cidade porque ele quer expandir ou ele quer se mudar para outro estado. Então, fica essa lacuna de trabalho que precisa ser preenchida por mão de obra qualificada. Então, fisioterapeutas, dentistas, profissionais da área da saúde de modo geral, enfermeiros. A gente também tem professores, enfim, uma série de profissionais, né, como eu disse, profissionais inclusive de nível técnico que podem ter uma chance aqui nos Estados Unidos. Mas respondendo a sua pergunta, a gente tem Cottonwood Falls, no Kansas, a gente tem Morne, em Iowa, né, Detroit, Michigan, que é um estado muito bom também, mas Detroit é uma cidade que está evoluindo cada vez mais e também tem uma necessidade de profissionais muito grande. Tem Hamilton, em Ohio, e a gente tem North Platte, em Nebraska, que são as cidades principais aí que estão oferecendo esses benefícios e que eu listo no meu livro. Mas fora isso, a gente tem aqui uma lista de 35 cidades, eu compilei uma lista de 35 cidades americanas que oferecem a melhor qualidade de vida e a melhor possibilidade de trabalho para profissionais estrangeiros que chegam nos Estados Unidos com autorização para trabalhar. Rodrigo, para a gente finalizar, claro, primeiro o profissional que quer levar sua carreira para o exterior tem que ter noção que tem que ter qualificação, saber inglês. Mas quem quer encontrar o seu livro, onde é que consegue encontrar o seu livro? Bom, meu livro está à venda online no meu Instagram, @jornalista Rodrigo Lins. E sim, os vistos os vistos de habilidades extraordinárias, geralmente a gente acha que é um visto muito distante da gente. Não. Né, as categorias que concedem esse visto para um profissional estrangeiro, por exemplo, são você ganhar acima da média, você ter pelo menos 5 anos aí de experiência na sua área, você conseguir provar que você trabalhou em grandes projetos, né? Enfim, essa leitura do currículo e das suas experiências vai ser feita por um advogado de imigração, que automaticamente vai dizer para o profissional qual é o perfil que ele se enquadra e qual é o tipo de visto que ele pode aplicar. Existem vistos que concedem o green card direto e existem vistos que o profissional ele pode vir para os Estados Unidos, trabalhar por um tempo e depois ele volta, né, para o Brasil. Então, também há uma possibilidade de fazer um dinheiro, né, fazer uma renda em dólar para o profissional que às vezes não quer emigrar, mas ele quer ter a chance de trabalhar durante 3, 5 anos nos Estados Unidos, fazer uma renda em dólar e voltar para o Brasil. Ok, então, Rodrigo Lins, jornalista, escritor, empresário e pesquisador, conversando com a gente aqui, nosso ouvinte espectador, sobre essa questão da imigração para os Estados Unidos. Rodrigo, muito obrigado por suas informações, um bom dia para você, uma ótima semana. Bom dia para vocês, muito obrigado. Obrigado, esse foi o Rodrigo Lins, agora 9 horas e 25 minutos para a gente aqui, 7 horas e 25 da manhã lá para o Rodrigo, que conversou com a gente direto dos Estados Unidos, com essas informações muito interessantes e importantes para quem tem esse pensamento aí, né? A gente está vendo muitas notícias de deportação, mas é possível fazer a imigração para os Estados Unidos e para outros países. Se pesquisando, você vai encontrar esse tipo de informação que dá para fazer uma imigração de maneira legal e, como a Débora lembrou aqui, né? Levar até a sua carreira para um nível internacional.